Salve, salve, Broncos Country do Brasil, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Broncos Brasil. Meu nome é Vitor Matheus e é sempre um prazer enorme estar falando com vocês sobre a NFL, sobre o Denver Broncos, e hoje estaremos trazendo para vocês um vídeo muito especial, um vídeo que desde que eu criei o canal eu tenho vontade de fazer, mas finalmente saiu do papel a ideia. Estaremos trazendo um vídeo de guia da off-season, guia da free agency do Denver Broncos, obviamente, dessa temporada de 2023, tá? Então tem muita coisa pra gente falar, talvez o vídeo fique até um pouquinho longo, mas eu vou começar com o recado de sempre, pedindo pra você que não é inscrito no nosso canal, pra dar uma chance pra gente. É um botãozinho que você se inscreve e o outro que você deixa um like nesse vídeo, que a gente espera que vocês gostem bastante, tá? Lembrando que a gente tá fazendo uma cobertura muito legal aqui da off-season dos Broncos, que tá bem movimentada. Vou colocar aqui no card o vídeo de reação à contratação do Sean Payton, tá? Que foi gravado ali algumas horas depois do anúncio. E também vou colocar agora, de novo no card, o vídeo da minha impressão sobre a coaching staff dos Broncos, tá? Que teve aí como seu grande nome o Vance Joseph, ex-head coach dos Broncos, que retorna a Denver para ser o coordenador defensivo do Sean Payton, tá? Então eu dei lá a minha impressão sobre o que eu achei das contratações. Confiram lá que tá muito legal. Mas bora pro vídeo que tem bastante coisa pra gente falar, tá? Eu espero não fazer um vídeo muito longo, mas não tem como, porque é muito assunto pra gente abordar. Bom, falando um pouquinho sobre off-season, como é que funciona a off-season da NFL? Off-season é aquele momento em que os times eles vão remodelar os seus times, caso queiram, né? Contratando jogadores na free agency, draftando jogadores no draft, né? Na seleção de jogadores que vem do college football. Mas antes disso tudo, a gente tem uma data específica que aconteceu na última terça-feira, que é a data limite para a designação da franchise tag nos jogadores. O que é a franchise tag? Para quem não sabe, a franchise tag é um artifício que a liga deu para os times que, quando o contrato de jogador está expirando e ou o time não quis renovar com esse jogador ou não conseguiu por vontade do jogador, você tem como colocar a franchise tag nesse jogador, que não vou demorar muito tempo aqui explicando, mas resumidamente é uma forma de você garantir, não 100%, mas garantir ali quase que 100%, que você vai ter esse jogador por um ano de contrato, tá? Com um contrato 100% garantido, tá? Alguns times colocaram franchise tag nos jogadores, né? Por exemplo, os Ravens colocaram no Lamar Jackson, quarterback deles. Os Giants colocaram no Saquon Barkley, running back. Os Raiders colocaram no Josh Jacobs, running back também. O Washington Commanders colocou no defensive tackle Daron Payne. Tá? Então são todos jogadores que, em tese, iriam para o mercado de agentes livres, mas por conta da franchise tag eles não vão chegar a poder negociar com os times. No caso do Lamar Jackson até vai poder, porque colocaram uma franchise tag diferente que permite ao Lamar conversar com outros times, e aí caso o time consiga convencer o Lamar, né, com um contrato, os Ravens ganham 2 escolhas de primeira rodada, e assim, caso isso aconteça, e eu imagino que vai acontecer, vai ser sem precedente, nunca teve algo assim na liga, né? Então a gente acaba abordando mais a franchise tag original. E o que tem de tão especial nessa franchise tag? Basicamente, ela é uma média dos 5 maiores salários da posição. Tá? Então, se você coloca a franchise tag no quarterback, você vai estar pagando por um ano de contrato a média do cap hit, tá? Dos 5 maiores salários da posição. Os Broncos, vamos falar de Broncos, né? Já fiquei muito tempo aqui sem falar de Denver Broncos. Os Broncos não colocaram a franchise tag em nenhum jogador, tá? A gente tinha aí alguns nomes que fariam sentido, talvez um que faria mais sentido do que todos de colocar a franchise tag, que é o Draymond Jones. O Draymond Jones, defensive tackle, defensive end, jogador de interior de linha defensiva, é um jogador que cresceu muito nos últimos 2 anos, tá? Ele foi relativamente bem do que se esperava nos anos de calouro dele, e ele jogou muito bem nos últimos 2 anos, tá? E os Broncos não conseguiram renovar com ele até agora, tá? Falou-se de uma renovação ali durante a temporada, mas acabou não rolando, e o time não colocou a franchise tag nele.
O que faz sentido, porque... Dos dois lados, na verdade. Porque os Broncos não teriam espaço para colocar, né, essa franchise tag que ocuparia aí muitos milhões de dólares no salary cap, que não é uma coisa que a gente está sobrando, tá? E o Draymond Jones, obviamente, quer um contrato com bastante dinheiro garantido e por muitos anos, né? Ali um contrato de no mínimo 3, imagino, e no máximo 5, 6 anos, tá? Então é isso, assim, a gente começa a off-season oficialmente com essa franchise tag que não foi colocada em nenhum jogador, tá? E por conta disso, a gente se encontra, nesse atual momento, os Broncos se encontram com 9 milhões de salary cap disponível para 2023, tá? E aí você pode pensar que isso não é muito, e de fato não é, mas tem duas formas da gente melhorar essa nossa situação para essa temporada. A primeira é a estrutura dos contratos dos free agents. A maior parte dos free agents, não estou falando que são todos, mas a maior parte dos free agents, quando assinam com o time um contrato grande, né, de 3, 4 anos, o dinheiro garantido, ou seja, o dinheiro que vai ser consumido do salary cap do primeiro ano, geralmente não é tão grande. Ele acaba se dividindo nos outros anos e o cap hit, né, o quanto vai realmente ser cobrado no salary cap, ele é maior nos anos seguintes. Então é bem possível que os Broncos consigam contratar jogadores colocando pouco dinheiro garantido, pouco dinheiro que vai ser cobrado no salary cap no primeiro ano, e aí nos outros anos que o negócio vai começar a ficar mais pesado, tá? Essa é a primeira forma. A outra, que eu imagino que vai acontecer cedo ou tarde, tá? São os cortes de alguns jogadores que têm um cap hit bem elevado para o que entregam, tá? E isso geralmente pode ser feito até dia 1º de junho, que é ali quando começam algumas atividades já dos times treinando e tal, aquele roster de 90 pessoas, tá? Então até lá os Broncos podem fazer cortes de jogadores que vão liberar aí um dinheiro considerável para a gente poder gastar com outros free agents. Eu vou dividir aqui em duas sessões de possíveis cortes que eu imagino que vão acontecer durante essa off-season, tá? O primeiro deles, que para mim é o mais claro de todos, é do Graham Glasgow, que é left guard do time. Quer dizer, ele jogou de right guard, jogou de left guard, jogou de center na última temporada, mas sim, não é um jogador absurdo, não é nada assim de saltar os olhos. É um bom jogador, um jogador que quando esteve em campo e não esteve em campo tantas vezes, performou ok, tá? Mas ele tem um cap hit de 14 milhões de dólares para essa temporada. Se a gente cortar ele até o dia 1º de junho, a gente vai conseguir liberar 11 milhões de dólares na folha salarial, o que pra mim é um no-brainer, né? Não tem nem o que pensar, né? A gente vai ter aí 3 milhões de dead cap, mas ainda assim é uma coisa que vale muito a pena. E a gente pode até trazer de volta o Graham Glasgow futuramente, né, com um salário menor, imagino ali em torno de 4, 5, no máximo 6 milhões. Né? Mas ainda assim é um movimento que eu imagino que seja feito uma hora ou outra. Tá? Outro possível movimento que até pipocou aí nas últimas semanas foi do Garrett Bowles. O Garrett Bowles ele sofreu uma lesão feia na temporada passada, né? Ele quebrou a perna basicamente e aparentemente ele não é tão bem visto assim pela nova comissão técnica. A gente vai ver aí nos próximos dias se isso é verdade, mas falou-se muito dele ser trocado, dele ser cortado. Bom, sendo cortado, ele vai liberar 9,8 milhões, tá? Quase 10 milhões de salary cap, tá? Lembrando que ele tem esse ano de contrato e mais um outro, tá? E vai deixar 8 milhões de dead cap, o que aí já é um pouco complicado, né? A gente vai liberar 10, mas vai ficar com 8 presos, né, de dead cap, porque é um dinheiro garantido. Então eu não vejo assim como uma alternativa tão grande, porque, beleza, você vai estar cortando um left tackle por um valor relativamente alto, mas aí você está abrindo um buraco muito grande na sua linha ofensiva, né? Na linha ofensiva que, em tese, em algum momento da temporada passada foi titular, a gente tinha tanto o Garrett Bowles quanto o Graham Glasgow. Então, você cortando os dois, você abre 2 buracos. Então, é aquele negócio, né? De você tentar balancear o que você consegue ganhar em relação a esses cortes. Bom, outro que, pra mim, também é um que é candidato claríssimo a ser cortado é o Chase Edmonds, running back, que veio na troca
do Bradley Chubb no ano passado. A gente conseguiu uma escolha de primeira rodada, que virou o Sean Payton. E conseguimos também o Graham Glasgow e uma escolha de quarta rodada aí, de 2024, que nesse momento é irrelevante. Os Broncos, que tiveram a lesão do Javonte Williams no ano passado, então estavam meio que desesperados por running back, acabaram aceitando o Chase Edmonds na troca, só que ele tem 6 milhões de cap hit para essa temporada e nada disso é garantido. Então, assim, é muito provável que os Broncos cortem ele e tentem trazê-lo de volta ali por metade ou até menos da metade, mas eu imagino que ele seja um candidato fortíssimo a ser cortado. Finalizando o ataque, a gente tem que falar de Lloyd Cushenberry, que foi draftado em 2020 para ser o center titular do time, e ele nunca teve uma estabilidade muito grande na posição. Tá? Ele até teve alguns flashes no pass protection, mas por conta da mobilidade não muito grande dele, ele nunca conseguiu ter um impacto muito grande no jogo corrido. Então, assim, é uma coisa que eu imagino que o Sean Payton vai valorizar muito, né, para tirar a pressão do Russell Wilson, você ter um jogo corrido balanceado, forte. Então eu imagino que o Lloyd Cushenberry seja um possível corte, tá? Lembrando que o contrato de calouro dele tem muito pouco dinheiro garantido, por não ser uma escolha de primeira rodada. Então, a gente cortando ele, a gente consegue aí aumentar em 2,8 milhões de dólares na folha salarial e fica com um dead cap de 240 mil dólares, que é praticamente irrelevante, tá? Então, no ataque seriam esses nomes que eu imagino que a gente vai ver tendo assim, o seu nome ventilado, pelo menos para serem cortados, e imagino que, certo mesmo, só o Graham Glasgow, tá? Bom, falando da defesa agora. A defesa tem dois nomes que para mim são claríssimos de serem cortados, tá? O primeiro é o Ronald Darby, que se machucou também na temporada passada, sofreu lesão de ligamento cruzado anterior, e nessa temporada ele tem um cap hit de 13 milhões de dólares, sendo 10 milhões deles, caso ele seja cortado, 10 milhões a gente vai conseguir salvar na folha, tá? E 3 milhões de dead cap. Então, para mim, é outro jogador que não é um jogador ruim, é um jogador interessante, um jogador que faz uma cobertura muito boa no mano a mano, tem pouquíssimo taxa de interceptação, é um cara que praticamente não tem interceptação na carreira, inclusive nos últimos 2 anos que ele jogou pelos Broncos, ele não interceptou nenhuma bola, tá? Então, é um jogador que, pelo preço que é caro. Então, é bem provável que os Broncos estejam olhando aí com carinho para ver se cortam ele e talvez tragam ele de volta também. Todos esses jogadores que eu falei, pode ser que sejam cortados e trazidos de volta, né, num contrato mais amigável. O que, assim, lógico, os jogadores não têm nenhuma obrigação de fazer isso. Se eles forem cortados, eles podem ir para outro time, tá? E essa questão do Ronald Darby é muito importante porque os Broncos têm no cornerback um deles, obviamente, o Patrick Surtain, que é o melhor cornerback da liga, na minha humilde opinião. E o cornerback 2 do time, depois que o Ronald Darby se machucou, foi o Robert Mathis, tá? O Damari Mathis, perdão. Robert Mathis é um jogador histórico lá do Indianapolis Colts. O Damari Mathis, ele teve os 2 primeiros jogos dele na liga foram, como titular, né? Foram bem ruins, tá? Contra o Indianapolis Colts, depois contra o Los Angeles Chargers. Mas depois ele teve uma temporada bem interessante, assim. O cornerback é aquele negócio. Se a gente não ouve muito o nome dele, significa que ele fez uma partida interessante. E assim, é um jogador que é muito físico, ajuda bastante na contação do jogo corrido. Então, imagino que ele vai ter uma chance de ser o cornerback 2 do time. O que não impede do time de trazer outros nomes que a gente vai comentar num futuro vídeo, tá? De possíveis alvos dos Broncos que não estão no elenco, tá? Vou ver se eu consigo trazer esse vídeo até segunda-feira, que na terça-feira é quando começa a Free Agency. Mas, de qualquer forma, o Ronald Darby pra mim é um grande candidato a ser cortado. Outro nome que pra mim já era pra ter sido cortado há muito tempo é o Mike Purcell, que tem aí 3,5 milhões de dólares pra receber esse ano e praticamente tudo garantido. Quer dizer, praticamente nada garantido, então seria um contrato fácil de sair. Então, imagino que seja também um nome que esteja sendo ventilado. A questão é do Draymond Jones, né? Porque quando você perde um jogador que... Na verdade, quando você provavelmente vai perder 2 jogadores, eu vou falar isso daqui a pouco.
que a gente perdeu o Bradley Chubb na troca do ano passado, e aí perder o Drummond Jones são 2 buracos na linha defensiva que você perde. E aí você corta mais um, sabe? Então você vai aumentando ali, você vai criando uma bola de neve, né? Tudo bem que o Mike Purcell é um jogador, ao meu ver, bem... que a gente consegue uma reposição bem fácil, mas ainda assim é um buraco que você está criando. Tá? E outro nome que foi ventilado essa semana é do Josey Jewell, o que pra mim não faz tanto sentido, porque ele tem um contrato de... se a gente cortar ele, a gente consegue salvar 4,8 milhões de dólares e fica com 2,3 milhões de dead cap. Tá? São 7 milhões de dólares num linebacker, que não é um linebacker maravilhoso, mas foi o melhor linebacker do time no ano passado, apesar de ter um outro nome que a gente vai comentar daqui a pouco, ter sido o queridinho da defesa da metade final da temporada, tá? Que é o Alex Singleton, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, ao meu ver, não faz muito sentido cortar o Josey Jewell, porque o nosso corpo de linebacker já não é muito forte. Então, quando você corta o cara que liderou o time em todas as estatísticas, menos número de tackles, que, a minha humilde opinião, é uma estatística muito supervalorizada, sabe? Assim, você ter um grande número de tackles significa que a sua defesa está há muito tempo em campo, tá? Não é uma estatística descartável, mas também não é uma estatística que você fala, oh meu Deus, esse cara tem 200 milhões de tackles na temporada. Enfim. Então, Josey Jewell aí, ao meu ver, deve ser mantido, deveria ser mantido pelo menos, tá? E todos esses jogadores que eu falei, lógico, os Broncos podem tentar trocá-los, mas eu duvido muito que a gente consiga algum desses jogadores para serem trocados, né? Alguma coisa em troca por esses jogadores, mas tem que ser destacado isso. Um jogador que é bem possível que seja trocado, e isso aí já foi falado por diversas fontes, é o Courtland Sutton. O Courtland Sutton era para ser o wide receiver 1 do time, assim, indiscutivelmente, né? A gente imaginava que seria isso. Não só pelo dinheiro que ele está recebendo, que não é um contrato muito, muito pesado, mas ainda assim é um contrato de um wide receiver 1 ok, tá? Mas em nenhum momento da temporada, tirando alguns 2 jogos ali, a gente sentiu isso no Courtland Sutton. É um bom recebedor, mas que talvez tenha sido subutilizado, né? E aí fala-se muito em jogadores que já tiveram contato com o Sean Payton, né, que poderiam ser alvos de trocas pelos Broncos, né, como o Brandon Cooks, que jogou lá com o Sean Payton em New Orleans, o próprio Michael Thomas, que tem um contrato gigantesco e os Saints talvez cortem ele. E caso ele seja cortado, os Broncos faria sentido, né, os Broncos irem atrás dele, né? Mas para isso teria que trocar o Courtland Sutton. Então, não me surpreenderia, tá? Nesse primeiro momento eu acho que ainda não vai acontecer, mas não me surpreenderia se isso acontecesse nas próximas semanas, tá? Bom, e agora a gente já tá aí com 18 minutos de vídeo, eu vou tentar dar uma corridinha aqui pra gente falar um pouquinho sobre os nossos free agents, porque a gente vai ter os jogadores que, como eu disse no começo do vídeo, não foram colocados a franchise tag, por motivos óbvios, porque não vão demandar salários absurdos, tirando o Drummond Jones, tá? Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre ele. O Drummond Jones é um jogador que teve uma produção bem relevante no ano passado, né? Foram 6,5 sacks, tá? Para um jogador de interior de linha defensiva, esse é um número bem relevante, tá? Mas ainda assim, não é um jogador que merece dinheiro de elite. E o que tem sido reportado é que ele vai receber dinheiro de jogador elite. Alguns ali falam na casa de 18, 19, 20 milhões de dólares por ano, o que está completamente fora do alcance dos Broncos. Então é assim, aquele negócio. Se a gente conseguir se renovar com ele ali de 13 a 15 milhões por ano, os Broncos teriam como fazer isso, sabe? Mas passando disso já começa a ficar muito inviável perdão, para os Broncos. Então eu imagino que o Drummond Jones não volte para os Broncos, tá? O que é triste, porque é um jogador que eu gosto bastante, tem flashes muito bons ali. Em algum momento é um jogador muito disruptivo, que tem um número interessante de tackles para perda de jardas no jogo corrido, tá? Mas é um jogador que, por essa grana, tchau, não tem como. Bom, o outro que eu falei é o queridinho. Eu vou falar de 2 queridinhos, né? Um que, assim,
que não é queridinho meu, mas eu entendo o seu valor durante a temporada, que é o Alex Singleton, tá? O linebacker do time, que liderou o time em tackles. Literalmente a única estatística que ele liderou o time. É um jogador que teve uma produção muito boa, sempre teve boas produções. Ele liderou os Eagles também em tackles nas 2 últimas temporadas, né, tirando de 2022. E mesmo assim os Eagles deixaram ele embora. É um jogador que eu acho que pode voltar para os Broncos, sim, pelo contrato certo, tá? Confesso que eu gostaria que ele ganhasse um pouco menos que o Josey Jewell, porque o Josey Jewell é muito mais importante que o Alex Singleton para essa defesa, tá? O Josey Jewell teve mais fumbles forçados, fumbles recuperados, interceptações, pressões chegando até o quarterback. Então, assim, Josey Jewell para mim é um jogador relativamente melhor que o Alex Singleton, então eu vou ficar muito insatisfeito se os Broncos contratarem o Alex Singleton por um contrato de 6 milhões por ano, alguma coisa assim. Aí eu já vou começar a ficar meio assim, vou achar que a gente deu um leve overpaid, tá? Bom, o outro queridinho é o Latavius Murray, que liderou o time aí na segunda metade da temporada. Foi o running back 1 do time indiscutível, tá? Só que tem um problema, ele já tem 33 anos, só que ao mesmo tempo ele já tem um certo contato com o Sean Payton, jogou com ele lá em Nova Orleans, e o Sean Payton admitiu que o Latavius Murray ligou pra ele, não lembro se durante a temporada ou se depois da temporada ter acabado, né, ali um pouco antes do Super Bowl, meio que falando, a gente tem que colocar você aqui, cara, em Denver. Então ele já meio que se convidou pra voltar pros Broncos, né? E é uma coisa que eu imagino que faça muito sentido. A gente tem que lembrar que o Javonte Williams tá fora, pelo menos de um começo de temporada. É o que vem sido reportado. Algumas fontes, inclusive, não tem notícias muito boas sobre isso. Dizem que ele pode ficar de fora da temporada inteira, tá? Que a lesão dele foi muito feia. Então é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Sim, os Broncos não tem nenhum running back, tirando o Chase Edmonds, no roster para essa temporada por enquanto. Então eu imagino que os Broncos tragam o Latavius Murray de volta, tá? E não descartaria os Broncos trazerem outros running backs nessa free agency, tá? O Sean Payton é um cara que sempre gostou muito de ter bons running backs, tá? Então não vou me surpreender se a gente chegar a contratar algum nome maior. Aí o Miles Sanders, acho que o Miles Sanders talvez seria o maior nome aí. Talvez um Leonard Fournette, que foi cortado pelos Bucks. Seriam nomes interessantes aí, nomes grandes, né, de free agency. E seria levaria o pessoal que é 100% contra pagar running backs ao delírio, né? Mas vamos ver. Bom, outros 2 jogadores que eu vou destacar aqui para dar uma agilizada no vídeo são 2 jogadores da linha ofensiva. Um é o Dalton Risner, que é dito por muitos como líder da linha ofensiva. Um dos líderes do time, mas a gente tem que destacar que ele teve uma situação chata, né, na temporada passada. Ele basicamente quase que não caiu na porrada, mas assim, ele gritou com o Brett Rypien, que era o nosso quarterback reserva do ano passado, e isso aí gerou um atrito, né, uma confusão, assim. A gestão do Nathaniel Hackett foi marcada por vários momentos, assim, né, um verdadeiro desastre. E, assim, eu não imagino que o Dalton Risner vá dar aquele desconto por ele ter nascido em Denver, ter torcido para os Broncos. Não imagino que esse seja o caso. Na cabeça dele, ele deve achar que ele é um dos melhores jogadores de linha ofensiva dessa free agency. Então, duvido muito que os Broncos consigam trazê-lo de volta por um contrato razoável. E eu, sinceramente, acho que seria bom a gente dar uma remodelada geral na linha ofensiva. Tá? Eu vou tentar falar isso no vídeo de alvos da free agency, que não estão nos Broncos. Mas eu gostaria muito de ver assim 3, 4 nomes diferentes na linha ofensiva. Não sei se isso vai ser possível em uma off-season, mas era uma coisa que eu ficaria bem feliz. E o outro e último nome, né, é o Cameron Fleming, que foi titular na grande parte da temporada. Primeiro como right tackle do time, depois como left tackle do time. Tá? Ele que fez uma temporada ok, né? Nunca foi assim um titular absoluto, elite, muito bom na liga, mas um jogador que faz sentido os Broncos trazerem de volta pelo preço certo, né? Se for ali algo em torno de 3, 4 milhões de dólares no máximo por ano. Na verdade seria um contrato de 1 ano, né? Mas eu bato nessa tecla aqui há muito tempo que o time tem que draftar
offensive tackles. Eu sempre fico indignado quando eu lembro que o último offensive tackle, não um jogador de linha ofensiva, offensive tackle que os Broncos draftaram foi o Garrett Bowles em 2017. Isso vai fazer 6 anos. 6 anos, tá? Eu fico completamente indignado com isso, tá? Bom, mas esses foram os principais nomes, tá? A gente tem outros nomes ali que a gente poderia destacar, né? O Deshaun Williams, por exemplo. É um jogador que faria sentido a gente trazer de volta também, caso a gente perca o Drummond Jones, o Mike Purcell, né, jogadores ali do miolo da linha defensiva, então faria sentido a gente trazer ele de volta, né, pelo contrato certo, obviamente. Então, são nomes aí que vão ser muito comentados, tá? A gente vai estar falando direto lá no Twitter do Broncos Brasil, então aproveita e se você não segue a gente lá no Twitter, segue a gente em @broncos_br, vou colocar na descrição e vou colocar também os nossos amigos do Instagram, @denverbroncosbr, que também vão fazer uma cobertura bem legal da off-season dos Broncos, tá? Bom, no mais era isso, eu acho que não tinha mais nada pra falar, deixa eu ver, terminamos, né? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Go Broncos, let's ride. Se inscreva no canal, se você não se inscreveu até agora, se inscreve e compartilha com os amigos esse vídeo, tá? É isso, Go Broncos, let's ride. E até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço.